Olá, eu sou Jorge Silvari, seja muito bem-vindo a esse canal onde a gente fala de mentalidade e vida saudável. E se você já não é inscrito ainda, se inscreva no canal para você poder acompanhar os nossos conteúdos. E se você assista o conteúdo até o final. Se você gostar, você vai deixar o seu like. O nosso conteúdo de hoje é como se manter consistente se os resultados não estão vindo. Uma das coisas mais frustrantes que a gente tem é quando você começa um projeto, um canal no YouTube, você começa seu treino na academia, você começa a fazer um curso e você não vê os resultados chegando. Isso é uma coisa muito frustrante. Então, como a gente manter a consistência sem ver os resultados? O que acontece muitas vezes é que nós criamos uma expectativa apressada. Nós criamos uma expectativa pensada. É importante a gente entender que tudo que nós formos fazer na nossa vida passa pelos 3 estados para que a gente não venha desistir. O primeiro estado é o estado do pensamento. Então, todas as vezes que a gente começa a fazer algo e a gente não vê resultado, já começamos, ao invés de nós pensarmos em coisas positivas, nós pensamos em coisas negativas. Não vai dar certo. Essa ideia é uma ideia fracassada. Para que eu fui começar isso? Pensamento negativo. Ao invés de você focar no pensamento positivo, no que eu estou errando, o que eu preciso aprender, o que eu não estou fazendo, que não estou colhendo os resultados que eu espero. Então a primeira coisa são os pensamentos negativos. A segunda coisa, palavras. O segundo estado é palavras. Você começa a colocar palavras na sua boca. Palavras do tipo: esse negócio não vai dar certo. Que ideia fracassada. Os pensamentos se tornam palavras. E as palavras se tornam sentimento. Você começa a se sentir um fracassado. Você começa a se sentir um derrotado. Você começa a se sentir decepcionado. Por quê? Porque você começou com pensamentos negativos, palavras negativas e sentiu. Aí você começa a ter comportamento de preguiça, comportamento de desânimo. Então, tudo que nós vamos começar na nossa vida, nós precisamos vigiar o que pensamos, o que falamos, o que sentimos. Em qualquer área que nós formos fazer na nossa vida. No seu treino, na academia. Se você quer colher resultados, você precisa vigiar o seu pensar, o seu falar e o seu sentir. Quando a gente fala tem uma frase que diz: a consistência é a semente dos resultados. Quando a gente fala que a consistência é a semente dos resultados, significa que muitas vezes nós criamos expectativas apressadas. Tudo que a gente começa é uma semente plantada. Então, o que é ter consistência na semente? Por que a semente... Por que a consistência é a semente dos resultados? Porque você planta um projeto e você tem consistência, fazendo até essa semente germinar. Depois que você colheu os primeiros resultados da germinação, você faz até essa semente brotar. Depois que você colheu os resultados do broto, você faz até essa semente nascer. Ou seja, desde que quando nós plantamos uma semente, existe um processo até ela nascer. Então, uma pessoa que planta uma semente hoje e já fica pensando no fruto, é uma pessoa que vai desanimar, é uma pessoa que vai desistir. Por quê? Porque ela não vai ter paciência para esperar o processo.
Então você precisa ter paciência para esperar o processo. E então você não deve nunca começar um projeto pensando no fruto. Mas você precisa subir cada degrau do processo. Entenda uma coisa: aquilo que a gente não atingiu os resultados é porque ainda é por alguma coisa, algum conhecimento que a gente não tem. Então, por exemplo, se você não está colhendo seus resultados na academia, é porque você ainda não tem o conhecimento necessário que você precisa para que você possa desenvolver e colher os resultados que você almeja. Então você precisa aprender a primeira jornada do processo, que é plantar, trabalhar até germinar, trabalhar a fase do germinar, trabalhar a fase do brotar, trabalhar a fase do nascer. Muitas vezes, olha que coisa interessante, muitas vezes nós caímos na soberba de achar que a fase inicial não precisa de tanta nossa atenção, não precisa do nosso foco, não precisa do nosso estudo. E a fase inicial realmente precisa da nossa atenção. Se a semente não sair da terra, nunca essa semente virará uma árvore e nunca ela dará frutos. Então, primeiro, você precisa fazer com que qualquer projeto que você comece, primeiro nasça. O que é nascer? É você colher os primeiros resultados. Por exemplo, você começou na academia. Você ainda não tem um corpo que você gostaria de ter. Mas você tem que olhar pelo lado positivo. Você já não é uma pessoa sedentária. Você já é uma pessoa que já pratica exercícios físicos. Então, você nunca deve olhar para aquilo que você nunca deve perguntar: será que eu vou conseguir ter esse resultado? Não. Você tem que sempre observar os resultados que você já tem. Por exemplo, você já é uma pessoa que já está na academia. Ou seja, você já é uma pessoa que já tem a academia como uma rotina na sua vida. Isso já é um grande resultado. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem. Muitas pessoas começam ou desistem. Então você tem que olhar pelos resultados que você já tem. Por exemplo, se você começar um canal no YouTube, você não tem que perguntar: será que eu vou atingir tantos inscritos? Não, você tem que começar a olhar pelos resultados que você já tem. Por exemplo, qual resultado você já fala no YouTube? Tem muitas pessoas que não conseguem nem ter uma ideia do que falar. Então, se você já tem uma ideia, você já fala, você já sabe fazer uma capa, cara, você já tem grandes resultados. O que você precisa fazer é o quê? É aperfeiçoar o processo inicial da semente, o processo inicial do projeto. E muitas vezes a gente já quer estar lá na frente, já pensando em tantos mil inscritos, já pensando em visualizações, já pensando em ter um corpo bonito, mas a gente não observa, a gente esquece dos pequenos passos, esquece que a base precisa ser bem feita. Então, você precisa observar aquilo que você já está fazendo, você tem que aperfeiçoar e não pensar nos próximos resultados. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a fazer bem a base, ou seja, você regar a semente até ela nascer, a partir do momento que aquela semente começa a nascer forte, o processo dessa semente crescer e frutificar vai ser muito mais menos trabalhoso. Então, assim, por que a gente desiste? Como manter a consistência mesmo sem ver os resultados? Aí você tem que mudar a visão. Você não tem que perguntar, você não tem que olhar para os seus projetos e falar: poxa, como que eu vou manter a consistência se eu não estou tendo resultados? Mas quais resultados?
é bem provável que você já está tendo resultados. Não o resultado apressado que você está buscando, mas você já tem resultados. Como eu disse, você talvez já não tenha o corpo perfeito, mas você já não é uma pessoa sedentária, você já tem a academia como sua rotina, ou seja, você já pratica isso. É só você continuar se desenvolvendo, você continuar aprendendo, e com o tempo, no processo, você vai ter o corpo que você almeja, você vai ter o canal que você almeja. Então, por que a gente desiste? Porque a gente não quer aprender, a gente quer já o resultado. E a gente tem resultado. Por exemplo, se você já tem uma visualização no seu canal do YouTube, quando passa 10 dias você já desiste, porque você não viu mais ninguém fazer uma visualização. Ou seja, a semente ainda está germinando. Uma pessoa vê, 2 pessoas vê, a semente ainda está se mexendo para germinar. Ela ainda nem brotou, ela ainda nem nasceu. Então, por isso que nós desistimos. Então, como que você mantém a consistência sem ver os resultados? Você não vai olhar pelos resultados apressado você não vai olhar pelos resultados da expectativa apressada que você tem. Você vai olhar pelos resultados que você já está colhendo. Entende? E aí você vai começar a trabalhar nesses resultados. Por exemplo, você começou um canal no YouTube. Você já fala no YouTube. Você já sabe fazer um título. O que você vai fazer? Você vai aperfeiçoar isso para que você possa colher os resultados. Então, por exemplo, você começou na academia, você já tem uma rotina da academia. O que você vai fazer? Consistência na academia, observar, estudar novos exercícios para que você possa fazer novos exercícios, estudar sobre dieta, estudar sobre alimentação. Então, os resultados que a gente não tem é pelo conhecimento que a gente também não tem. Então, muitas vezes precisamos diferenciar os resultados dos resultados. É bem provável que você já esteja colhendo resultados, mas os resultados da primeira fase, e você já quer desistir porque já está pensando grande demais. Ou seja, a gente já está colhendo os resultados da primeira fase, mas a gente está apressado demais, a gente não quer aperfeiçoar a primeira fase. Primeiro a gente tem que aperfeiçoar a primeira fase, para depois pensar na outra fase. Os resultados da outra fase não estão vindo porque a gente não tem o conhecimento da outra fase. E como a gente vai chegar lá sem passar pela primeira, sem estar bom na primeira? Então, para você continuar sem desistir, você precisa mudar o foco. Então, você não vai olhar por aquilo que você ainda não atingiu. Você vai se aperfeiçoar naquilo que você já faz. Você vai aperfeiçoar aquilo que você já faz. Então, você não vai fazer a pergunta errada que você faz. Quando eu vou conseguir o que eu quero? Essa pergunta você nunca deve fazer. Quando eu vou conseguir o que eu quero? Por exemplo, o tempo não está sob o nosso controle. Quando você vai atingir o corpo perfeito, não está sob o seu controle. Agora, fazer o que precisa ser feito está. Treinar, fazer dieta, estudar sobre alimentação, isso aí está sob o seu controle. E a pergunta certa é: o que eu preciso fazer para atingir esses resultados? Então, a pergunta é: o que eu preciso fazer para atingir os resultados que eu almejo em qualquer projeto que você tem? Então, ao invés de você perguntar: será que eu já atingi 5 quilos? Ou seja, se você está no processo de perder peso, você não vai perguntar: será que quando que eu vou atingir 5 quilos? Ou será que eu já perdi 5 quilos? Você vai dizer: eu já não sou mais uma pessoa sedentária, eu já pratico exercício físico, já começo a fazer uma alimentação, já frequento uma academia. Então você já vai olhar por aquilo que você já faz. Entenda uma coisa: os pequenos resultados
que você já colhe é muita coisa para quem já não está colhendo nada. Existem pessoas que não conseguem nem ir na academia, cara. Eu falo, quando eu comecei, há muito tempo atrás, comecei a ir na academia, eu tinha muita dificuldade. O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão falar? Hoje é a coisa que eu mais gosto, entendeu? De estar na academia. Então, assim, e com o processo você vai trabalhando. Então, o que você achou do conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje te trouxe uma clareza de como você manter a consistência, mesmo sem você colher os resultados que você espera? Ou seja, te ajudou a te manter a consistência e ter paciência para esperar os resultados que você almeja? Se sim, deixa seu like no vídeo, deixa nos comentários qual é o seu projeto, qual o projeto que você está envolvido. Deixa aqui nos comentários para a gente compartilhar experiências. Ou você está com um projeto na academia, qual o seu projeto? Deixa aqui para a gente compartilhar. E eu vou deixar um e-book aqui embaixo sobre o poder dos pequenos passos. A gente nunca pode deixar que os pequenos passos, nunca negligenciar o poder dos pequenos passos na nossa vida. Nunca negligencie o poder dos pequenos passos na sua vida. Por quê? Porque são os pequenos passos que vão te levar a um lugar lugar longe. Entende? Você correr, você vai chegar mais rápido. Mas se você ir caminhando, vai demorar, mas você também vai chegar. E muitas vezes, você correr, você pode talvez não ver as pedras, não ver um buraco. Então, o que eu falo para você é: mantenha a consistência passando por cada fase, passando por cada processo. Deguste o aprendizado. Por exemplo, eu estou fazendo um vídeo aqui no YouTube. Eu estou no processo de aprendizagem. Eu não sei quase nada, mas eu estou aqui, pelo menos eu já estou falando, pelo menos já estou criando conteúdo. E o que eu preciso fazer é o quê? A cada dia ir melhorando mais. Entende? Então deixa seu like, compartilha esse vídeo com a pessoa que gosta de fazer, com aquela pessoa que você sabe que gosta de ter mentalidade, vida saudável, palavras de mentalidade e rotina de vida saudável. E eu vou deixar aqui embaixo o meu e-book, o poder dos pequenos passos, para você, todas as vezes que você pensar em desistir, você ler esse e-book e dar mais atenção à semente que é o seu projeto, beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal, tamo junto.